Você já ouviu a voz de Deus? Ou você ouve a voz de Deus, você consegue identificar? Deus já falou com você? Se você já tem essa experiência, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua experiência. Mas eu trouxe uma experiência minha também, ou duas. Uma certa vez, temos na Bíblia, capítulo 3 de 1 Samuel, Deus chamando Samuel, e Samuel, na sua inexperiência, corria até o sacerdote Eli: me chamaste? E ele dizia: não, volta a dormir. E ele ouvia novamente: Samuel, Samuel, e voltava lá novamente, e Eli dizia: volta a dormir, eu não te chamei. Pela terceira vez, e então Eli entendeu que seria Deus chamando o moço que já estava sendo preparado para o serviço de Deus. E aí, na quarta vez, ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Quantas vezes Deus já falou conosco, falou com você? Talvez a gente está um pouco desapercebido. Lá em 1 Coríntios 14, 10, o apóstolo Paulo ele fala que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Há vozes que ouvimos e eleva-nos ao medo. Há vozes que ouvimos e que nos leva à desconfiança, à incredulidade, a tantas coisas que não vale a pena focar. Mas a voz de Deus, quando vem, ela vem para nos alertar para alguma coisa, ou ela vem para nos consolar, para nos confortar e até para nos confrontar. Porque muitas vezes estamos precisando de um ajuste ou de uns ajustes. Há muitos anos atrás eu ouvia nas igrejas o povo falando: Deus falou comigo, Deus falou, e eu dizia: não tá vendo que Deus não fala assim, né, para a pessoa ouvir, na minha inexperiência. E um dia eu ia caminhando e eu ouvi uma voz saltar do meu peito. Saiu de lá de dentro e eu parei e me espantei. E aí eu entendi, Deus fala. Porém, de muitas maneiras. A maneira mais segura é a Bíblia, é a palavra de Deus inerrante, a palavra viva e eficaz. Quando ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, lemos com o coração, lemos com o nosso espírito puxando a presença de Deus. Oramos: Espírito Santo, clareia a minha mente aqui para entender o que você quer falar para mim. Não um versículo apenas. Quando a gente aprendeu logo no início, abria a Bíblia, colocava o dedo assim, de olhos fechados, até que saiu uma coisa não muito legal. Mas eu fui instruída a ler um texto completo, entender para quem foi falado, em que época, como era a cultura. Tudo isso a gente precisa entender. Mas quando a gente lê uma história de alguém, um caso que se passou na Bíblia, a gente vai aprender com os erros daquela pessoa, ou com a perseverança daquela pessoa, ou com algo que Deus fez um milagre, e geralmente o milagre vem num momento de desespero. Quando tudo está um caos, esse é o momento propício para o milagre, mas o milagre é através da fé. Então nós precisamos atentar para a voz de Deus no momento de oração. Não é só falar blá, 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 blá. Aí é um monólogo, mas falamos aquilo que precisamos falar. Porém, começando a oração com gratidão, com elevação a Deus, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto reconhece que precisa dEle, que até o ar que respiramos vem dEle, a vida é sustentada por Ele. Depois do momento de gratidão, de reconhecimento, adoração, aí vamos falar com o nosso Pai Celeste. Mas Ele não está longe. Aprendemos que Deus estava lá tão longe, além, quem sabe,
sabe, ele vai me ouvir, será? Talvez ele queira atender a minha oração. Não, ele está bem perto de nós. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus poderoso, maravilhoso que ouve, mas é um Deus que responde. Ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala, que responde. Mas se não paramos para ouvi-lo, não damos atenção, não paramos um tempo procurando silenciar a nossa mente para ouvir Deus falar. E Deus já falou comigo através de um pássaro. O pássaro entrou dentro da minha casa, parou bem pertinho de mim e ficou cantando e batendo as asas. E eu estava pedindo uma resposta de Deus. E ali eu entendi, como se ele dissesse: eu estou cuidando de tudo. E eu pude acalmar o meu coração, a minha mente, e assim tudo se resolveu da maneira mais fácil e propícia da parte de Deus. Aquilo que não podemos fazer, Ele faz. Mas se não paramos para ouvir, estamos sempre mergulhados num barulho excessivo, porque a vida, esse mundo é barulhento. É barulho dos pensamentos acelerados. É barulho quando trazemos à memória coisas que falaram ou que fizeram conosco. Tem a voz do maligno tentando nos afastar de Deus, nos colocar contra Ele. Tem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Até a voz das canções, canções que nos levam à sofrência, a pensar: por que Deus não faz assim conosco? Será que Deus está me vendo? São tantas vozes, todas elas têm um sentido, mas a melhor voz, aquela que tem o sentido da vida, é a voz de Deus. E é essa que precisamos buscar. Quem sabe você vai começar a ouvir melhor a voz de Deus te direcionando, te acalentando, trazendo paz, porque Deus não é Deus de confusão. E quando a gente não sabe de que lado escutamos, qual lado que está correto, precisamos ouvir a voz do alto. E essa voz do alto vem bem dentro do nosso coração. Pode ser uma voz audível, pode ser uma voz silenciosa, parecida com o pensamento, mas pode ser um versículo que vai saltar aos nossos olhos, derreter o nosso coração, e assim vamos entender aquilo que Deus está falando para nós. Então, vamos meditar nisso e passar a ouvir a voz de Deus melhor, porque melhor é ser guiado pelo próprio Deus, Criador da nossa vida. Ele tem certamente o melhor caminho para nós. Então, deixa nos comentários a sua experiência e vamos juntos ouvir mais a voz de Deus.